E aí, meus queridos, minhas queridas, tudo bem? Nessa nossa mini aula de hoje, nós vamos discutir a diferença entre deslocamento e distância. Deslocamento é uma grandeza, a gente representa por ΔS, é uma grandeza que representa a variação posicional. Você observa a posição que você ocupa no espaço, você dá uma olhada na posição que você ocupava no espaço, e essa variação, essa distância entre essas duas posições representa o deslocamento. Alguns chamam também de deslocamento espacial. E ele, em geral, vem acompanhado de um sinal, que é para indicar justamente se ele está no sentido positivo da orientação que foi escolhida na situação ou se ele está contra a orientação da trajetória. Já a distância percorrida, não. A distância percorrida ela já é o quanto você andou no total. É o quanto você se deslocou, mas na verdade o quanto você percorreu, o movimento efetivo que você fez. A distância percorrida não quer saber para onde você vai para frente ou para trás, é só o quanto você percorreu, o quanto você gastou de gasolina, se a gente pudesse fazer uma análise assim. Então é uma grandeza escalar, é uma grandeza que não aceita, não vai bem com o sinal. Se você me pergunta quanto que eu andei, eu tenho que dizer, olha, eu andei 2 km, não mais 2 ou menos 2. Se a gente pegar o deslocamento e dividir pelo tempo de deslocamento, a gente tem a velocidade média. E se você pegar a distância percorrida e dividir pelo tempo, você tem o que a gente chama de velocidade efetiva média ou rapidez. Então vamos lá, deslocamento sempre mede uma variação de posição, uma variação espacial, sempre com sinal para indicar a orientação do movimento espacial. E a distância não, a distância é uma grandeza de transição, importa tudo, de onde você veio, para onde você vai e também o quanto você percorreu. Ou seja, a distância ela representa a quantidade total de movimento que você percorreu ao longo da sua trajetória. Vamos ver, será que vocês pegaram tudo? Vamos examinar aqui, gente, olha só. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho esse resuminho aqui, a gente vai comentando. Então, olha só, a gente estava falando do deslocamento. O deslocamento é a variação espacial. Então, é a posição final menos a inicial, sempre em metros, né? Quilômetros, às vezes, no sistema usual. Se o deslocamento for positivo, eu estou seguindo a trajetória e o movimento é progressivo. Se o deslocamento é negativo, aí então eu tenho um movimento retrógrado e eu estou contra a trajetória, né? Aí eu estou no sentido oposto. Representa a variação espacial. Já a distância, não. A distância é a soma dos deslocamentos em módulo. Né? Essas duas barrinhas aqui, para quem não lembra, elas representam módulo. Ou seja, arranca o sinal. É só o que eu percorri, sem preocupação com a direção ou o sentido do movimento. O quanto o corpo andou. Sempre sem o sinal, porque é uma grandeza de origem escalar. Aí eu coloquei aqui um exemplozinho clássico, viu? É assim que cai. Às vezes com números piores, às vezes melhores, mas é assim. Veja só, uma bolinha, ela saiu da posição 0 e foi para a posição mais 8. Depois ela saiu da posição mais 8 e foi para a posição mais 2. Então, olha só, o deslocamento total foi o deslocamento da ida, que é a posição final menos inicial da ida, mais a posição final menos inicial da volta. Então, ficou 8 menos 0, 2 menos 8. Isso daqui dá 8 mais menos 6. E aí, fazendo essa continha, eu encontro um deslocamento de mais 2, ou seja, nesse movimento aqui, o resultado final foi um deslocamento para frente progressivo de 2 metros. Já a distância percorrida, não. A distância percorrida é o quanto você andou. 8 para frente, 6 para trás, 14, sempre sem o sinal. Olha só que interessante. Vamos ver os casos triviais, quando que essas grandezas elas são nulas. Olha só, gente. Quando é que a distância é nula? A distância é nula não tem por onde. Se a distância é nula, significa que você não saiu do lugar. Você não percorreu nada, você não andou nada, você não se movimentou. Então a sua velocidade é realmente 0. E a gente diz que você está em repouso. Você fixou uma posição, você nada se movimentou. Então não tem dúvida, você só pode estar em repouso. Agora, no caso do deslocamento, quando nós temos o deslocamento, aí não. Se o deslocamento for 0, você tem duas situações. Ou isso significa que você ficou no mesmo lugar o tempo todo, na hora que eu fui olhar a sua posição final e a sua posição inicial, elas coincidiram, então a gente chama de repouso contínuo. Então você estava numa posição e ficou sobre ela o tempo todo, que é exatamente esse caso em cima, mas tem um outro caso. O outro caso é quando você foi e retornou. Ou seja, você desenvolveu um movimento
mas você voltou para a sua posição inicial. Então você tinha aqui o 0, você teve uma bolinha que foi de um determinado ponto para o outro, por exemplo, do 2 até o 4, e depois retornou do 4 até o 2. Ou seja, o deslocamento é 0, você voltou para o mesmo ponto, apesar da distância percorrida ser 2 da ida, mais 2 da volta, que é igual a 4. Beleza? Então é isso, gente. Distância é o quanto percorreu, deslocamento é uma variação espacial. Quando esse é 0, sempre em repouso. Quando esse é 0, ou você ficou em repouso contínuo, ou você foi e retornou ao ponto de partida. É isso, gente. Eu sou o Thunder e eu amo física, viu? Boa semana.